Aviso de conteúdo. Este material contém descrições de stalking, violência e obsessão. Pode ser perturbador. O que você vai ouvir a seguir é um áudio fictício apresentado como vazamento de uma gravação dramática. Se estiver sensível a esses temas, por favor, cuide de si. Este é o áudio recuperado do sistema de segurança. O som que você acabou de ouvir, um simples ding, foi o último som que eu lembro como normal naquele dia. Parecia bobo, né? Um telefone vibrando, uma vida continuando lá fora enquanto tudo ao meu redor mudava. Eu guardo esse som na cabeça, repito ele toda a noite, para lembrar que havia um instante em que nada havia explodido ainda. Eu encontrei o canal do Bradley por acaso. Era tarde, eu tinha perdido o emprego e os vídeos dele, os vídeos, tinham aquela honestidade desajeitada que me pegou. Não era só entretenimento. Era como se alguém tivesse tirado o peso do meu peito e falado justo o que eu precisava ouvir. Ele ria de um jeito que me fazia rir junto. Ele falava com a câmera e eu sentia que era comigo. Não era só ver, era participar. Eu comecei a comentar. No começo eram só elogios tímidos. Cara, você me ajudou hoje. Corações nas notificações, curtidas, um like, depois outro, e de repente eu esperava cada notificação como se fosse um bilhete, uma prova de que existia para alguém. Não levou muito para eu colecionar prints, fotos dele com a camiseta do Mert, stories antigos, trechos de lives. Eu recortava, editava, montava. Tudo com a intenção de manter próximo aquilo que me salvava. Era uma coleção de fragmentos que eu podia controlar. Quando ele fazia uma piada, eu ria alto sozinho. Quando ele falava das viagens, eu imaginava a cidade por onde eu nunca andaria. Parecia que estávamos conectados. Não foi imediata, foi um deslizar. Comentário depois de comentário, DM depois de DM. Eu nunca tive uma resposta pessoal verdadeira, claro, ninguém tinha. Mas havia likes, havia aquele jeitinho de obrigado, galera, e eu me apegava a essas pontas como se fossem promessas. Fui para a convenção porque precisava ver se aquilo era real. Lembro do cheiro do ginásio, das luzes, das milhares de pessoas dividindo o mesmo rosto no pôster. Ele vinha e ia, cumprimentando, famoso, distante e ao mesmo tempo tão presente na montagem de sorrisos. Vi Bradley de perto. É difícil explicar sem soar ridículo. Parecia que o ar do lado dele tinha outro peso. Eu sentei esperando uma chance, pousei do lado do palco e escrevi uma nota em um pedaço de papel. Idiota, eu sei. Pedindo só um segundo, só um oi. Quando me aproximei, o sorriso dele estava lá, mas havia alguém do staff, Andrew, eu ouvi depois, empurrou meu braço com delicadeza profissional. Nada de acesso, disse ele, educado, firme. Bradley não me notou, ou fingiu não notar. Eu saí com o papel amassado, os olhos queimando e todo mundo parecia rir do tamanho do meu desejo. Foi humilhação, em público. A humilhação vira algo que corrói. Eu tentei racionalizar. Ele é humano, ele tem direito, ele tem uma equipe. Mas as respostas automáticas viravam lamparinas que não aqueciam. Eu fui lendo entre linhas. Uma foto postada com um seguidor no jantar, um comentário respondido a outro fã. Pequenas coisas que, para mim, eram traços de traição. Ele me escolheu, eu pensava. Ele me escolheu e abandonou. E quando você acredita que alguém te pertence, qualquer gesto que confirme o contrário fere com uma ferida diferente. Foi aí que a coisa mudou. O sentimento de gratidão virou crédito que eu achava que podia sacar. E quando me disseram que eu não podia sacar, veio a raiva. Eu tentei ser racional. Tentei aparecer nas lives, mandar presentes, chegar perto em eventos menores. Cada não foi uma lasca. Eu comecei a seguir a rotina dele, horários das lives, posts novos, caminhos das fotos. Não é que eu planejava machucar, pelo menos não no começo. Eu era só um espectador aumentando a vigilância. Fui para a casa dele uma vez, não para entrar, só para ver. Fiquei do outro lado da rua, escondido atrás de um carro, observando a janela iluminada. Vi a cortina subir, a silhueta andando. Tive vontade de bater na porta e dizer: você não é só um rosto, é a vida que você deu a mim. Mas eu não bati. Fiquei lá como um bobo e voltei para casa como se tivesse cumprido um dever.
As mensagens que eu mandei depois, algumas foram doces, algumas ficaram agressivas. Eu revisei cada uma para não parecer louco, tentei ser caloroso, tentei ser coerente. Mas onde eu esperava reciprocidade, havia frieza institucional. Respostas padronizadas, valeu pelo apoio, te vejo na próxima. Me disseram que isso é normal, que celebridades precisam se proteger, que fãs são assim, apaixonados. Eu aceitei essa explicação por um tempo, até que ela deixou de consolar e começou a corroer. Ele escolhe quem aparece nas lives, eu dizia. Ele tem amigos, Steph, Andrew, gente que não é eu. E a resposta no meu peito era: e por que não eu? Microganchos. Eu sei o que você está pensando. Quando foi que isso saiu do controle? A resposta é: gradualmente. E então, em um dia, de repente, tudo explodiu. Houve uma noite em que eu decidi que precisava falar com ele sem código, sem moderação, sem intermediários. Eu queria que ele olhasse para mim e entendesse. Viajei. Peguei o ônibus aonde? Indefinido. Estava frio. Minha mochila tinha uma muda de roupa, prints, o mesh dobrado de um jeito que ele conheceria. Eu disse: vou só ficar lá, esperar uma chance. Eu não sabia se isso era coragem ou loucura. Eu bati na porta. Ninguém atendeu. Olhei pela janela e vi a sombra dele. Não havia luz de estúdio, era só ele ali, ao vivo, de uma vida que não estava produzindo conteúdo, uma privacidade que eu considerava roubada por outros. Me aproximei. As mensagens que eu mandei depois, algumas foram doces, algumas ficaram agressivas. Eu revisei cada uma para não parecer louco, tentei ser caloroso, tentei ser coerente. Mas onde eu esperava reciprocidade, havia frieza institucional. Respostas padronizadas, valeu pelo apoio, te vejo na próxima. Me disseram que isso é normal, que celebridades precisam se proteger, que fãs são assim, apaixonados. Eu aceitei essa explicação por um tempo, até que ela deixou de consolar e começou a corroer. Ele escolhe quem aparece nas lives, eu dizia. Ele tem amigos, Steph, Andrew, gente que não é eu. E a resposta no meu peito era: e por que não eu? Microganchos. Eu sei o que você está pensando. Quando foi que isso saiu do controle? A resposta é: gradualmente. E então, em um dia, de repente, tudo explodiu. Houve uma noite em que eu decidi que precisava falar com ele sem código, sem moderação, sem intermediários. Eu queria que ele olhasse para mim e entendesse. Viajei, peguei o ônibus. Aonde? Indefinido. Estava frio. Minha mochila tinha uma muda de roupa, prints, o mesh dobrado de um jeito que ele conheceria. Eu disse: vou só ficar lá, esperar uma chance. Eu não sabia se isso era coragem ou loucura. Eu bati na porta. Ninguém atendeu. Olhei pela janela e vi a sombra dele. Não havia luz de estúdio, era só ele ali, ao vivo, de uma vida que não estava produzindo conteúdo. Uma privacidade que eu considerava roubada por outros. Me aproximei. Andrew abriu a porta antes que eu pudesse dizer oi. Você não pode ficar aqui, ele falou. Havia polidez, mas havia uma linha. Algo em mim quebrou. Quando a porta se fechou, senti algo frio tomando conta. A mente vai inventando justificativas em piores momentos. Ele me ignora, ele provoca, ele pertence a um mundo que não me inclui. Eu me senti excluído do direito mais básico, ser reconhecido. E a exclusão articula rancor. Eu não soube dizer que percebi os sinais de perigo então. Eu não posso dizer quando a sanidade pendurou seu casaco e saiu. Tudo o que eu sei é que naquela noite voltei de novo. Entrei. Não foi heróico. Foi trêmulo, rápido, uma janela não trancada, uma fechadura mal fechada. Um som de madeira que range, o coração batendo. Tentei falar, tentei contar. Bradley, sou eu disse. Ele virou. Havia surpresa, claro. Havia medo também. Ele tentou me afastar com palavras, com gentilezas enérgicas. Eu não queria machucá-lo. Não queria. Queria que ele me ouvisse. As conversas foram fragmentadas. Ele pediu calma. Pediu que eu saísse. Andrew apareceu. Você precisa ir, disse Andrew com firmeza que soou como sentença.
Havia outros ruídos, vitrines ao longe, o vento batendo em uma janela quebrada de voz. Eu gritei. Talvez eu tenha gritado, por que você me ignora e por que escolhe outras pessoas? Ele tentou explicar. Tentou dizer que não era nada pessoal, que a vida dele precisava de limites. Dizendo isso, ele afastou as mãos. Eu lembro de mãos no ar, e depois de mãos que pegaram um objeto para afastar. Não lembro o que foi. A gravação daqui está cortada. Há um silêncio cortês profundo, como se o mundo tivesse decidido não registrar o que estava acontecendo naquele segundo. Eu não vou descrever o que aconteceu depois. Não vou repetir coisas que não merecem ser narradas em detalhe. Não é coragem, é respeito. Pelas vítimas, pela família. Posso dizer que algo aconteceu. Violência. Um corte abrupto no fluxo de cheiros e luzes. Gritos que se apagam. Um som seco. Depois, silêncio absoluto. Eu tentei pedir desculpas. E em algum momento, não sei quando, eu percebi que não dava mais para consertar. Houve caos. Corri. Saí pela porta de trás. Apaguei as luzes. Senti o vento e o peso da noite mordendo minha nuca. Dirigi sem pensar. Voltei para o lugar onde me sentia seguro, a internet. A tela era minha confissão e meu tribunal. Pensei em apagar tudo. Pensei em sumir. Mas há uma outra parte de mim, mais perversa, que queria que o mundo visse o que havia acontecido, ou ao menos entendesse por que eu fiz aquilo. Eu me senti dividido entre vergonha e necessidade de ser ouvido. No dia seguinte, a timeline começou a ferver. Pessoas comentando sobre um cancelamento de live. Comentários pedindo explicações. Fãs recortando imagens, repostando stories. Ninguém sabia ainda. Não imediatamente. Eu acompanhei tudo por notificações. Minhas mãos tremiam quando vi o noticiário aparecer em tags alheias. Sumiço de criador, não há sinal, algumas imagens dispersas, frases assim, escritas por outros para organizar o pânico. Eu me escondi em conversas fechadas. Ouvi dizeres de hálito frio. Será que ele sumiu? Alguém tem notícias? Havia também bolsas de solidariedade que surgiam rápido, como placas que se acendem quando o incêndio começa. Vai ter GoFundMe, vamos ajudar a família. A comunidade reagiu com o que sempre reagia, gentileza e pânico. Microgancho. Você quer saber o que a polícia encontrou? Espere um pouco. Tem algo que você precisa ouvir antes do relatório. Por dentro de mim, uma coisa que era certeza agora foi empurrada para um lugar indecifrável. Eu me lembrava de rostos, o rosto de Bradley, o rosto de Andrew, e de como eles não eram monstros. Eles eram pessoas com defeitos, com piadas internas, com rotinas de café, com mensagens de texto curtas. Eu os havia reduzido a símbolos, e símbolos não sangram, pessoas sim. Essa desumanização me permitiu fechar os olhos quando não deveria, e a culpa depois é insuportável, porque a culpa não cura nada, ela apenas te acompanha. Às vezes, eu escrevo mensagens que nunca envio. Mensagens para Bradley que começam com desculpa e terminam em por favor me escute. Eu penso em Andrew e nos rostos que vi naquela casa, na sensação de que eu tinha destruído não apenas alguém famoso, mas amigos, colegas, uma pequena organização de vida que sustentava risadas e contas. Quando a notícia explodiu, eu vi memes cruéis de lágrimas sinceras. A internet tem essa carne dupla. É um mercado de consumo de dor e um berço de solidariedade. Em questão de horas, o canal dele estava silenciado. Os moderadores apagaram mensagens que apontavam para spoilers. Havia quem falasse que era necessário privacidade. Havia quem pedia justiça de imediato. Não é verdade que o monstro saiu da minha garganta e entrou numa nuvem. Ele saiu de dentro de mim. E essa é uma verdade que não cabe em mais chat. Eu ouvi falar do GoFundMe. Era uma campanha em memória de Bradley. A meta pouco dizia diante da ausência. As doações chegavam como pequenos fios de cuidado que as pessoas lançavam para tentar segurar uma queda que não se sustentava. Mensagens de fãs contando como a vida deles havia mudado com aquele conteúdo. Obrigado por ter me tirado da cama. Você salvou minha depressão e assim por diante. A internet tentava consertar com dinheiro e palavras. Havia posts com velas virtuais, com mosaicos de thumbnails que lembravam um túmulo digital.
O canal ganhou um memorial Maple de comentários que pediam respostas. A polícia, dizem, chegou dias depois. Eu vi isso em recortes e em telas que eu não poderia segurar sem queimar. Mas também houve o notório: teorias conspiratórias, prints tiradas de contexto, sinais que sugeriam qualquer coisa menos a verdade simples e terrível de que 2 vidas foram interrompidas. Se eu pudesse voltar, eu pediria desculpas pessoalmente. Isso é impossível. Posso apenas pedir, e essa é a última coisa que minha voz quer dizer. Se você acompanha alguém na internet, veja-o como uma pessoa. Não reclame posse. Não confunda proximidade com reciprocidade. Coloque limites saudáveis. Não espere que um streamer ou youtuber pertença a você. Eles são humanos, frágeis, com horários, com amigos, com um corpo que fecha a porta quando precisa descansar. O áudio termina aqui. O que vem a seguir são relatórios, manchetes e um processo que, por mais formal que seja, tenta encaixar tragédia em protocolos. Em seguida, o tom muda. A narrativa pessoal corta para um relatório objetivo. Dias depois da última transmissão, autoridades foram notificadas sobre a ausência do criador e realizaram buscas na residência. Ao entrarem no local, encontraram indícios de confronto e 2 vítimas. Um machado foi localizado próximo à cena. Perícia recolheu materiais, catalogou vestígios e encaminhou amostras para análise. As identidades das vítimas foram confirmadas como Bradley Cunningham, também conhecido pelo pseudônimo Ravenman98, e Andrew, associado do canal. Por respeito às famílias, as autoridades não divulgaram detalhes explícitos sobre as condições dos corpos, apenas confirmaram que havia sinais de violência. Não foram divulgados, até o momento deste relatório, mandados de prisão ou suspeitos nomeados. O autor das agressões permanece foragido. A comunidade digital reagiu com consternação imediata. Uma campanha de arrecadação foi criada em memória de Bradley, atingindo rapidamente sua meta inicial, enquanto fãs deixavam mensagens nos comentários lembrando do impacto dos vídeos na vida de cada um. Moderadores de redes sociais restringiram interações nas postagens do canal para evitar a disseminação de imagens sensíveis e teorias especulativas. Investigações continuam, com equipes forenses e unidades especializadas trabalhando para reconstruir a sequência dos fatos e localizar responsáveis. Ao encerrar, resta a pergunta inquietante que esta tragédia traz a públicos e criadores. Até que ponto a sensação de intimidade digital, alimentada por likes e badges, transforma a afeição em posse? E quanta responsabilidade têm as plataformas, as comunidades e cada usuário em reconhecer limites e prevenir que a admiração se torne violência? A tragédia de um youtuber terminou em choque coletivo. Mas, se houver um aprendizado, que seja este: humanos ao vivo merecem respeito. Seguidores não têm propriedade. E o cuidado com a vida alheia começa quando paramos de tratá-la como entretenimento. Se esta história mexeu com você, deixe seu comentário refletindo sobre limites nas redes e, se necessário, procure recursos de apoio. Para quem trabalha com criação de conteúdo, considere revisar medidas de segurança e canais de denúncia com suas plataformas. Acima de tudo, lembre-se, empatia online pode salvar vidas.